Hoje você vai descobrir como eu faço para manter mais de 900 de testosterona com mais de 30 anos de idade, tudo isso de forma 100% natural e ter muito mais energia, disposição, libido, potência, força, foco e tudo mais no meu dia a dia. Perfeito? Um detalhe aqui, um spoiler para você, cara, sem usar suplemento e sem usar remédio, é claro, né, sem usar anabolizante também, tudo isso de forma 100% natural. Perfeito? Então eu separei aqui para você 8 elementos que estão presentes na minha rotina e que permitem com que eu mantenha esses níveis de testosterona muito acima da média que a gente encontra por aí, principalmente nos dias de hoje, tá? Começando pelo item número 0 aqui da lista, cara. E que... Por que ele é o item número 0? Porque ele é a base da construção de tudo isso aqui que a gente vai conversar hoje. Quando você pensa em otimizar os seus níveis de produção hormonal, para que isso aconteça, para o seu corpo seja capaz de produzir o máximo de testosterona possível, é necessário que você dê condições, você dê um ambiente favorável para isso. E o que é dar um ambiente favorável para o seu corpo poder performar e poder produzir? É você se manter com um percentual de gordura ajustado, entre 10% e 20%. Tá? Então, se você tem um percentual de gordura mais baixo do que 10%, ou acima de 20%, cuidado. Porque isso tira a capacidade do teu corpo, tira o potencial que ele tem de produzir o máximo de testosterona, porque isso influencia diretamente, afeta negativamente o eixo HPT, que é o eixo entre hipotálamo, hipófise e testículo, tá certo? Aqui a gente vai querer se manter nessa margem de 10 a 20%. Um detalhe, tá? Se você tá acima de 20, ainda tem um segundo agravante, que é o seguinte, além de você influenciar negativamente o eixo HPT, você acaba convertendo mais da sua testosterona em estradiol, através da aromatase, o que definitivamente não é o que a gente quer, tá? Então você tem um agravante negativo em relação a isso. Um ponto que você precisa entender, tá? Quando a gente fala em manter esse percentual de gordura ajustado, muitas vezes você pode estar com o percentual fora, você pode estar, pô, Rodrigo, eu tô com, sei lá, 25, tô com 30%, tô gordinho aqui, tô olhando, olhei minha barriga aqui, cara, tá ruim, tá ruim. O que eu faço? Será que executar tudo isso aqui, então, ou cada uma dessas coisas, nada vai servir? Eu posso sair do vídeo, então, chorar no banho? O que eu tenho que fazer? Cara, o que acontece? Ao você começar a executar essas outras coisas aqui, a tendência é que naturalmente você vá ganhando mais condição física. O seu corpo, ele vai, além de ganhar condição física, ganhando saúde também. E com isso o seu percentual de gordura vai baixando. Se você fizer essas coisas aqui certo também, você consegue baixar o seu percentual de gordura enquanto isso. E aí você vai ter um duplo ganho. Porque essas coisas aqui já vão elevar a sua testosterona, vão ajudar a elevar. Enquanto esse percentual de gordura vai baixando, você vai entrando num ambiente ainda mais otimizado para produzir ainda mais. Perfeito? Então fica comigo aqui no vídeo para você entender exatamente o que eu faço durante a minha jornada, tá? O segundo ponto aqui, ou na verdade o primeiro ponto, porque esse aqui é o item 0, né? Então vamos lá. O primeiro ponto é o controle de estresse. E cara, isso aqui pode parecer bobo, tá? Pode parecer bobo e pode parecer muito difícil de executar. Pode parecer muito irreal, sabe? Sabe quando você ouve os mesmos conselhos das pessoas e são conselhos que são meio impraticáveis? Fazer controle de estresse parece isso, né? Porque o que acontece? A gente sabe que hoje, cara, a gente não tem como ficar fazendo controlezinho. Ah, não, eu não vou me estressar com as coisas. Cara, a realidade é que vem chegando um monte de pepino querendo entrar na nossa bunda o dia inteiro, e a gente tem que se livrando dessas porra desses pepino, cara. A gente tem que se esquivando da forma como dá. Só que tudo isso gera um estresse pra nós. Tá? Qual que é a grande questão? Hoje em dia, a gente se acostumou a viver num ambiente muito estressogênico, muito gerador de estresse. E eu vou mudar essa palavra de estresse aqui pra gente conversar sobre cortisol, tá? Cortisol é o hormônio que representa esse estresse. E que em algum grau é importante para o funcionamento do corpo, tá? Então você não pode zerar o seu cortisol, por exemplo. Você nem tem como fazer isso, mas se você pudesse apertar um botão para zerar o cortisol, você zera e você morre na hora. Tá? Então o cortisol é importante para diversas funções no corpo. Só que num nível estável, num nível normal. Não no nível acima como a gente vive hoje em dia. Com muitas demandas e muitas coisas. É claro, tudo isso pode parecer muito difícil, afinal, de evitar, porque você tem que pagar suas contas. Provavelmente você está estressado, se é que você está estressado, não porque você quer, mas porque realmente o ambiente, o mundo, ele faz com que seja isso para você, porque se não for, você tá fudido. Então, o que eu te recomendo, cara? Porque a gente sabe que existe uma relação inversa entre cortisol e testosterona, tá? Então, quanto maior o cortisol, menor a testosterona. O que a gente vai querer é tentar manter o cortisol o mais baixo possível para que a testosterona possa subir. E qual que é a minha recomendação direta para você aqui, cara? Deixa um pouco de lado as redes sociais. Porque eu percebo que num ambiente, e foi isso que eu fiz, inclusive, eu percebo que num ambiente cotidiano, o que a gente vive hoje em dia, além dos estresses comuns que a gente já tem no dia a dia, além do briga no trânsito, cara, sei lá, conta chegando, além de tudo isso, a gente ainda se expõe voluntariamente a um ambiente com mais estresse ainda que a rede social. Onde a gente fica debatendo política, vendo umas coisas que a gente que tira a gente do sério, e se comparando com a vida dos outros, enfim, é uma série de coisas que acontecem. Então, cara, se possível, deixa um pouquinho de lado as redes sociais.
Deixa um pouquinho de lado, principalmente perto da hora de dormir, porque assim você consegue pelo menos dar uma desacelerada perto da hora onde você tem que estar desacelerado, tem que estar bem calmo mesmo para conseguir dormir bem. Então, como medida prática, isso aqui vai ser melhor do que, enfim, qualquer dica que você vai ver aí, meditação, essas coisas, esqueça isso e foque mais nisso aqui, cara, que você vai colher melhores resultados, perfeito? O próximo item da lista aqui que eu faço é o controle de luminosidade, tá? Então isso é muito importante mesmo. Então eu tô gravando esse vídeo aqui, acabou de escurecer, pra você ter uma ideia, agora não são nem 6 horas da tarde, eu tô gravando pra você, são 5 horas e, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Porra, também não me ajuda aqui, né? Mas são 5 horas e 52 minutos aqui, ó. E tá um puta breu na janela, porque acabou de escurecer, tá? O que eu faço, tá? Quando chega de noite. Por que eu tô dizendo isso? Porque o controle de luminosidade ele tá diretamente relacionado com a iluminação que você entrega durante o seu dia, perfeito? Então, de dia, você vai querer que a sua iluminação ela esteja de um jeito, de noite, de outro. De dia, você vai querer entregar o máximo de informação luminosa possível para o seu corpo. Já de noite, é o contrário. De noite, quanto menos informação luminosa você entregar, melhor. Beleza? Em termos práticos para você, tá? Em termos práticos para você. Durante o dia, trabalhe perto da janela. É o que eu faço, trabalho perto, colado com a janela. Assim eu consigo ter o máximo de informação sensorial possível com relação à luminosidade. Meu corpo vai se regulando, tá? Existe um negócio chamado ciclo circadiano, que é como se fosse um relógio biológico no corpo. Quando você se expõe à luminosidade, o seu corpo vai trabalhando isso e vai justamente regulando uma série de coisas. Então é fundamental que você faça isso. Tá? Se você é o máximo possível de entregar informação luminosa para ele. E de noite é o contrário. Então de noite o que a gente quer é entregar o mínimo possível de informação. Permanecer com o ambiente com as luzes apagadas, com menos iluminação, menos luminosidade chegando até você, tá? Mais do que isso também, evitar luz azuis, uma série de coisas que é interessante que você execute. Inclusive, cara, eu falo muito sobre isso dentro do Testosterona Blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural. Fui fazendo o que está lá dentro, inclusive, com detalhes, que eu saí de 299 e fui para 953 de forma 100% natural, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição, tá? E eu não me canso de falar isso pra rapaziada, porque parece bobeira. Parece bobeira pra cacete, cara. Pô, não é possível que uma luzinha tá fazendo que a minha testosterona caia. Mas, velho, o que acontece é que por trás da luzinha em si, existe uma série de regulações que o nosso corpo faz através da luminosidade. Entendeu? Então, não é só uma luzinha, não vou. Se eu trocar minha lâmpada, quer dizer que a minha testosterona vai aumentar. Parece muito abstrato. Mas a realidade é que quando você troca a sua lâmpada, quando você escolhe lâmpadas mais quentes e mais fracas, você consegue entregar para o seu corpo a condição ideal para que ele possa regular o ciclo circadiano, que é então esse relógio biológico, e fazer com que todas as coisas aconteçam, tá? Então, executar isso aqui, cara, já vai te ajudar um monte, beleza? O próximo item da lista aqui é o sono, cara, e é fundamental. Eu sei que nós, adultos, temos o sono privado, nós não conseguimos dormir da forma como a gente gostaria de dormir, porque se a gente pudesse, todo dia a gente dormia 8 horas, lindo, maravilhoso, igual todo mundo fala. Só que, cara, é foda, tá? Quando a gente fala de sono, parece um luxo. As pessoas hoje em dia fazem parecer que é um luxo. Só que, cara, porra, é fundamental para que você consiga entregar pro seu corpo condição de fazer as coisas, cara. Então, eu queria virar pra você e falar também, pô, fulano, vai lá dar teus pulos aí pra dormir 8 horas por noite. Mas o fato, cara, é que se você não dormir, pelo menos com a qualidade ajustada, tá? Quantidade é fundamental também, de 7 a 9 horas, pô, bacana, mas isso você já sabe. Com relação à qualidade, se você não entrega para o seu corpo uma boa qualidade de sono, uma boa distribuição entre as fases do sono, entre fases do sono não REM e sono REM, entre sono leve, sono profundo, se você não consegue isso, cara, você, em tese, tem uma queda de 15 a 20% de testosterona. Então, olha que loucura, cara. Você tá perdendo aí, você tá deixando a testosterona escorrer pelo ralo só nessa brincadeira aqui. Tá? Então, atenção, cara, atenção para essas coisas. Beleza? Eu sei que você deve estar careca de saber, mas preste atenção nisso aí. Perfeito? Próximo item da lista aqui é exposição solar. Então é fundamental que você tenha exposição de pele ao sol. Beleza? Então eu já tenho diversos vídeos aqui no canal mostrando como fazer isso, mas o que a gente quer aqui? Manter vitamina D maior do que 30 nanogramas por decilitro, nanogramas por ml de concentração sérica. Por quê? Porque vitamina D menor do que isso causa uma queda de 20 a 30%. Tá? E tem relação com uma queda de 20 a 30% na testosterona. Então a gente quer manter níveis acima disso. Beleza?
O próximo item da lista aqui é a alimentação. E aqui, cara, a alimentação não tem segredo, tá? Não tem segredo. Então, é claro, existem os detalhes dentro da constituição da sua própria alimentação, da construção dietética, para que você possa não só construir então um corpo capaz de produzir mais testosterona, mas também diminuir o teu percentual de gordura, que vai ajustar. Lembra que eu falei para você? Se você executar tudo isso aqui certinho, você vai conseguir já chegar no percentual de gordura que vai te entregar o melhor potencial para o teu corpo poder construir testosterona. Mas o fato é que o elemento principal aqui que você tem que prestar atenção, cara, é o consumo de gorduras, tá? E o que a gente quer aqui? Um consumo de gorduras maior do que 1 grama de gordura por quilo de peso corporal. Por quê? Porque menos do que isso prejudica o que é a produção de uma série de elementos que estão na cascata da produção de testosterona. Tá? Então, o corpo precisa de gordura para produzir elementos precursores da testosterona na própria cascata que se desenvolve ali. Quando você consome uma dieta com baixa gordura, então a tendência é que você tenha níveis menores. Então existe uma relação entre dietas com baixo nível de gordura e níveis mais baixos de testosterona. Quer dizer que eu posso consumir então gordura infinita, Rodrigo? Não, cara, você tem que prestar atenção em todo o teu contexto, beleza? Mas lembre-se sempre que os níveis de gordura são importantes. Aqui, de fato, fica com 1 grama, quilo no mínimo, de gordura por quilo de peso corporal. Então se você pesa, por exemplo, 80 quilos, no mínimo você tem que consumir no dia ali 80 gramas de gordura na sua dieta, perfeito? O que nos leva ao próximo item da lista, que é o treino, cara. E o treino, principalmente para quem já passou dos 30, tem que ter, cara, um excelente controle de fadiga. Pouca gente fala sobre isso, tá? Muito pouca gente fala sobre isso. Porque hoje em dia as pessoas parecem que, cara, sei lá, elas estão viciadas em fazer coisa errada. Esse é o desfecho. Mas o fato é que é o seguinte, cara, um controle de fadiga, principalmente para quem já passou dos 30 anos, é fundamental. Que você tenha um treino que combine muito bem as variáveis de controle, densidade, frequência e intensidade do seu treino, para que você possa dar o estímulo passível de recuperação, uma recuperação adequada, para que você gere o estímulo para a testosterona e também gere estímulo para aquilo que você quer. Eu tenho certeza que você vai para academia, se você vai para academia, se você não vai, eu recomendo que você comece a se exercitar, pelo menos de alguma forma, mas cara, pra ficar com um físico melhor também, pra ficar com um shape melhor, um corpo mais bacana, um corpo com maior definição, menos gordura, mais músculo, porra, é óbvio que todo mundo vai querer pelo menos um pouquinho disso aí. Então, quando você tem um controle de fadiga melhor no seu treino, isso te permite com que todas as variáveis encaixadas te entreguem um treino com muito mais potencial para te entregar esse resultado, perfeito? O que nos leva, meu querido, ao último item da lista aqui, que são os disruptores endócrinos, tá? E disruptores endócrinos nada mais são do que químicos que vão atuar na produção hormonal, prejudicando ou potencializando, mas nesse caso aqui, esses disruptores endócrinos aqui, eles vão prejudicar a produção hormonal, tá certo? E a gente aqui tá falando de BPAs, fitalatos, microplástico, parabenos, isso aqui você vai encontrar, em sua grande maioria, em plásticos, principalmente aqui, o microplástico, com toda certeza você vai encontrar no plástico, né? Mas BPA também, fitalato você vai encontrar muitas vezes em roupas sintéticas, parabenos você vai encontrar muitas vezes em sabonetes cosméticos, hidratantes, desodorantes, então tome muito cuidado com esses elementos, porque quando você coloca para dentro do seu corpo disruptores endócrinos, a tendência é que o ambiente dentro dele fique prejudicado. Novamente, lembra? A grande maioria das coisas que a gente fala aqui é sobre ambiente, né, cara? Então é você fazer com que o seu corpo possa, entregando para ele um ambiente correto, potencializar para a produção de testosterona, tá certo? E é fazendo esses elementos aqui que eu consigo me manter com mais de 900 de testosterona, mesmo depois dos 30 anos de idade. Tá? Com muito mais energia, muito mais disposição, vitalidade, com muito mais força, muito mais libido, mais potência do que quando eu tinha, inclusive, 20 e poucos anos, tá certo? Então hoje, nos meus 30, eu tô muito melhor do que eu tava naquela época. E se você quer saber em detalhes como é que você pode executar todas essas coisas aqui, eu recomendo então que você clique e assista esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que eu vou detalhar cada um desses elementos por lá. Beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto e até a próxima.